A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, chegando aqui mais um dia no nosso canal, colocando em dia a nossa leitura, seguindo na nossa agenda e com certeza glorificando o nome do nosso Deus, que sempre está conosco, e as suas misericórdias são as causas de estarmos de pé e não sermos consumidos, né, meus irmãos? Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos. Vamos prosseguindo na leitura da Epístola de Paulo aos Romanos. Nós temos muito a aprender nessa epístola. Eu sugiro a você que pegue Bíblias de estudo, que tenha comentários sobre os versículos e vamos assim alimentar, nos fortificar e aprender cada vez mais a palavra do Senhor, que possamos guardar no nosso coração a palavra do nosso Deus para não pecarmos contra Ele, assim como falou o salmista Davi. Vamos então, irmãos, cumprir a nossa agenda de hoje. A nossa agenda de hoje são os capítulos 4, 5 e 6, dando sequência à nossa leitura. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Curta, dê seu like, compartilhe. Nós estamos aqui com o propósito de despertar um grande exército de leitores da Palavra de Deus, fazendo a Palavra de Deus esta nossa companhia diária, esta nossa fonte de vida. Precisamos do Senhor, assim como precisamos do alimento, assim como precisamos do ar que respiramos, porque na verdade Ele é a nossa vida, Ele é o nosso fôlego de vida. Aleluia! Sem o nosso Senhor nada somos, nada podemos fazer. Então, como de costumes, no momento reservado do seu dia, você vai pegar sua Bíblia na mão e a irmã Daniela vai estar aqui como uma companhia, um incentivo para estarmos lendo a palavra do Senhor. Vamos então, capítulos 4, 5 e 6 do livro de Romanos. Capítulo 4, irmãos, da carta de Romanos, a carta de Paulo aos irmãos de Roma. Vamos então, capítulo 4. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Abraão foi... Quando foi, que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes ou depois? Ele foi circuncidado mais tarde. E a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus
e são aceitos por Ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o Pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Aleluia. Capítulo 5. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Aleluia! Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado.
E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Aleluia! Ele dá a salvação gratuitamente a muitos, por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem. Porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Aleluia! Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder
glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova, pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a Ele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a Ele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aleluia! O que é isso? O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração as verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito, porém o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a ela. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Aleluia! Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, meus irmãos, que mensagem maravilhosa é a mensagem da redenção. A redenção que foi conquistada e consumada na cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus deu a sua vida por nós.
Nós louvamos e adoramos a Deus, porque fomos libertos do jugo da escravidão do pecado, porque cremos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e agora não estamos mais sobre o seu domínio, não estamos mais escravizados, mas agora nos tornamos escravos do Senhor. Aleluia! Fomos libertados para servir ao nosso novo Senhor, e esse Senhor quer que tenhamos uma vida direita, quer que o sirvamos de modo direito e agradável. Ele quer a nossa santidade, a nossa separação e a nossa consagração a Ele em todo o nosso viver, para que possamos viver a nova vida que Ele nos dá o direito. E esta vida é a vida eterna, reconhecendo Jesus como nosso Salvador e estando unidos a Ele. Nós sabemos que o salário do pecado, como foi mencionado, é a morte, mas de Deus vem o presente, vem o dom gratuito que Ele dá de graça. É a nossa salvação, a vida eterna com Deus, aleluia. Mas venhamos sempre a lembrar, irmãos, que é de graça, mas não foi de graça para Jesus. Custou um preço muito alto, custou o preço do seu sangue precioso derramado por nós, custou a sua vida. Então valorizemos, irmãos, valorizemos o sacrifício do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, que fez isso em resgate de muitos. Ele fez isso enquanto éramos ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e nos escolheu para que tenhamos vida e vida com abundância, a vida que Ele mesmo ofereceu por nós. Oh, que maravilha, servir este Deus tão maravilhoso, que vem cuidar de nós, cuidar das nossas almas e nos dá esse direito de escolher a vida, de escolher andar com Ele, seguir os seus passos e estar livre do jugo do pecado e da escravidão eterna da morte que o pecado produz. Oh, meus irmãos, Deus abençoe sua vida, seja enriquecido, aleluia, pelo Senhor, seja enriquecido por Deus, fortalecido na palavra do Senhor, e vamos prosseguir avante, vamos continuar firmes no nosso propósito, servindo ao Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos guardar e nos livrar de todo mal. Então, meus irmãos, que vocês fiquem com Deus, compartilhe ou coloque aqui os comentários, dá um like, vamos divulgar este trabalho e vamos levantar mais irmãos que sejam dispostos a estar lendo a palavra do Senhor diariamente. Amém? Fiquem com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. A paz do Senhor.